Oi, gente! Oi, gente! Aqui é Sara. Aqui é Nina. Nós somos Sara e Nina. E esse é o Batendo as Claras, a versão do nosso programa de culinária e bate-papo em formato de podcast. Só que aqui a gente não vai passar uma receita pra vocês, a menos vocês queiram uma receita de cafezinho, que é o que a gente tá tomando. E um pãozinho de queijo também. Então, se você quiser ir do outro lado, você pega um cafezinho, um pão de queijo, uma comidinha e vem bater papo com a gente, vem escutar essas histórias. E esse nosso podcast é o primeiro podcast de uma série que nós estamos fazendo agora, que é uma série falando sobre as mulheres do samba canção. As histórias dessas mulheres, que naquele período tinham um significado de ampliação do entendimento de gênero, da ampliação da representação do feminino na sociedade, ganham também novos significados no nosso contexto atual. Então a gente quer também explorar um pouquinho dessa história agora no nosso tempo. Eu gostei tanto, quando me contaram. Essa nossa história com essa mulherada, ela vem do início da nossa carreira, quando a gente fez o nosso show Minhas Mulheres Tristes, uma ode furiosa ao samba canção. Foi em 2016 que a Nina me convidou para fazer esse show, me propôs que fosse uma ode ao samba canção. Então a gente escolheu algumas das músicas, das letras que foram cantadas por mulheres que fizeram sucesso nas vozes femininas, para contar também um pouco da nossa história, duas drag queens fazendo um show de música na Lapa, recriando muito do que já tinha sido feito por outras mulheres, por travestis, por performers drags, por muitas outras pessoas que também vêm aí nessa trajetória de luta por espaço, por representatividade, por direitos. Quando a gente começou esse trabalho, a gente foi compreendendo, a gente já era apaixonada pelas músicas, né? Mas aí a gente foi compreendendo a força daquelas mulheres e como elas cantavam a sua própria ânsia de mudança e de liberdade. É a busca pelo seu lugar na sociedade, né, gente? Na época que essa sociedade era muito machista e muito limitada para essas mulheres. Era uma época confusa, de recessão mundial, final de guerra, e essas mulheres estavam ali lutando por uma mudança. Essas mulheres lutavam por ter uma ânsia de modificar a realidade da vida delas, né? De ser dona de suas ações, de suas atitudes e de não viver com um marido tomando conta da sua própria vida. Ou seja, cantavam as mazelas cotidianas, as relações com os seus maridos, as suas histórias em casa, no bar, em sociedade. E elas faziam isso dando voz às suas dores, aos seus corações dilacerados, às suas faltas de liberdade. E encontravam pessoas do outro lado do rádio, dos palcos, que se identificavam justamente com essas questões do cotidiano, com essas questões que elas também viviam. Elas começaram a perceber que isso gerava um impacto na maneira de pensar e de responder às imposições sociais da época. Dalva de Oliveira foi uma mulher que lutou muito pela sua liberdade. Ela lutou numa época em que isso era escolha cruel para uma mulher. Dalva de Oliveira, ela nasceu Vicentina Paula de Oliveira, em 5 de maio de 1917. Ela era o quê? Taurina, igual a Sara. Gente, era comilona, sensual, gostava de atenção, gostava de chamego, de xodó, de casinha, de comida. Gente, de amor, de conchinha em casa. Ai, socorro! Saindo da casa, comida, mesa, banho e amor, romance, na história do samba canção, antes da gente começar a falar da Dalva propriamente, é muito importante trazer aqui Aracy Cortes, que foi a primeira mulher a cantar o samba canção. Aracy Cortes era uma mulher bastante forte. E foi a primeira a gravar um samba-canção em disco. Qual era ele? E o samba-canção que ela gravou era Linda Flor. Sabe que música é essa? Todo mundo sabe, gente. Como é? Ai, oi, oi, eu nasci pra sofrer. Foi olhar pra você, meu zoinho fechou. Menina linda, né? A Aracy tinha um jeito bem debochado, malicioso. As pessoas diziam que ela era muito faceira. E esse jeito dela
Esse jeito dela, com uma voz cheia de agudos, de sofrimentos e coisas, inspirou as gerações das cantoras que vieram depois. Como Carmen Miranda e a própria Dalva. Só que tem uma coisinha sobre a Aracy, que eu não sei se todo mundo sabe, mas ela era uma mulher de teatro. E para gravar disco, só se fosse com muita insistência das gravadoras da época. Porque ela gostava era das revistas da Praça Tiradentes. Que era onde, claro, ela podia exercer toda a liberdade dela. Que, menina, a mulher era fogo no parquinho. Isso é verdade, ela era fogo no parquinho mesmo, porque eu sei que ela posou nua, numa época que ninguém posava, por o primeiro cartaz de das primeiras revistas que ela fazia na Praça Tiradentes. Ela posou nua só com um violão tampando. Menina, o dia que você me mostrou essa capa desse vídeo, eu fiquei chocada. Esse vídeo não, desse cartaz. Que moderno. Menina, o vídeo é ótimo. O dia que você me mostrou a capa desse disco, eu fiquei impressionado. Eu falei, caramba, muito tempo atrás, essa mulher posou... É impressionante, gente. Se vocês buscarem, dá aí uma buscada online para ver a capa desse disco. É uma das coisas mais lindas e desbravadoras que eu já vi, e só de pensar naquela mulher, naquele tempo, naquele contexto, fazendo isso. Que Aracy foi uma das primeiras mulheres a dirigir aqui no Rio de Janeiro. E dizem que ela andava louca correndo. Ela tinha um carro que o povo chamava de Baratinha. Sabe o que era Baratinha? Eu sei o que é. Era um modelo, eu não sei se era verdade, se é esse o carro que ela tinha, não. Mas o modelo Baratinha era um modelo Ford, era o modelo A, Ford modelo A. Um primeiro modelo lançado para ser consumido pela classe média, que fosse acessível, porque carro era uma coisa de elite. Sim. Então se tornou um carro para a classe média também poder começar a consumir. Enfim, era o começo dessa onda, dessa revolução, né, de produção e consumo do capital. Aracy já era dessas artistas, dessas mulheres que lutaram para impor sua arte, seu trabalho, a sua liberdade e o seu modo de vida numa sociedade dominada por homens. Dalva era também uma lutadora. Era, sim. E veio na onda dessa abertura já feita aí por Aracy. E o momento da vida da Dalva, que eu acho que todo mundo vai achar também, onde essa luta se tornou mais intensa foi quando ela se separou do Erivelto. Erivelto Martins, gente. Não sei nem se é a separação em si, né? Mas a construção dessa história com ele de forma pública e que ela também conseguia expressar o que ela sentia, o que ela vivia, as pessoas acompanhavam a vida dela de uma forma mais... hoje em dia eu acho que a gente consegue olhar dessa forma, de que era de uma forma mais... ou uma tentativa de um equilíbrio de gênero dentro de uma relação. Os dois trabalhavam na mesma área e os dois tinham um relacionamento e as dores dos dois estavam sendo validadas, estavam sendo expostas. Mas eu acho que o mais sério nessa questão, por isso que eu falei da separação, é porque até eles se separarem, a Dalva era uma integrante do Trio de Ouro. Sim. O Trio de Ouro era esse conjunto musical onde o cabeça era o Erivelto, era quem compunha as músicas, e ela era uma integrante desse trio. Quando ela resolve se separar, ela entra no percurso de fazer uma carreira solo. E ainda tem uma coisa que é uma mulher querer se separar, esse processo de uma separação para a época. Ainda como hoje, a gente já mudou muito, óbvio, mas a gente ainda tem essa coisa entranhada de um relacionamento único, de felizes para sempre, a ideia de monogamia, a ideia de casamento como instituição financeira, como uma instituição sólida para construção de vida. Se você não casa, você não é feliz. Se você não tem um marido, você não é feliz. Se você não tem um companheiro, você não é feliz, né? Então, toda essa ideia que hoje em dia a gente ainda está aqui desconstruindo, naquela época, aquela mulher dizer não quero esse homem, não vou ficar com esse homem, é uma ruptura, é um processo, é um grito de liberdade. Porque na época a exposição foi dos dois. Só que quem era julgada era a Dalva. Por quê? Porque era uma mulher que resolveu não querer mais um casamento, que resolveu tomar conta da sua própria carreira, que não queria mais depender de um marido.
Eu acho interessante a gente falar como começou essa história da separação. Como que foi, você sabe? Sei, Hum, adoro contar a história Então da conta. pandemia. Foi assim, o trio de ouro, né, que era o Erivelto, o Nilo Chagas e a Dalva de Oliveira, já fazia um grande sucesso no Rio de Janeiro, e tinha uma companhia de teatro, de revista, que era da Dercy Gonçalves. Olha que maravilha, gente. Era da Dercy Gonçalves, que todo mundo conhece, né? E a Dercy estava saindo em turnê para Venezuela. E aí ela contratou o trio de ouro para ir com eles, né? Só que a turnê foi um fracasso. A turnê foi um fracasso. Acontece com muita gente, acontece o tempo inteiro, viu, gente? Ai, gente, eu tô rindo de louca. Que eu sei. A turnê foi um fracasso e o Erivelto Martins já estava bem espertinho. Quando ele viu que a turnê já não estava dando certo, ele cascou fora e deixou a Dalva e o Nilo lá. Até que chegou o momento em Gente, que louco, né? É. A pessoa, o negócio não tá dando certo, você fala, ai, gente, ó, não tá dando certo, continue aí, sigam aí, que eu tô indo. Bem triste. Eu sei que a companhia foi embora da Venezuela porque a embaixada brasileira ajudou todo mundo com as passagens de volta. Só que a Dalva, já vendo como estava a situação dela, ela resolveu ficar. Aí ela pensou, bom, vou chamar alguém para ficar comigo porque eu quero fazer um dinheiro aqui nesse país, né? E aí ela convidou o maestro Vicente Paiva. E eles começaram a cantar pelo país, restaurante, bares. E até ela cantava aquela música que você cantou, a Olhos Verdes, como é? Eu não cantei essa música não, Cantou. viado. Não? Não. Quem cantou, gente? Eu sei que é, tanto eu não cantei que eu não lembro como é a melodia. Eu sei que era, vem numa remota batucada, de uma cadência bem marcada, que uma baiana tem no andar. Ah, essa música é linda. E os olhos verdes da... Não pode falar. Ai, a Sara é maravilhosa. Gente, ela canta as letras tudo. É tudo doido. E nos seus requebros e maneiras. Isso, exatamente. A graça toda das palmeiras vizinhas altaneiras. A Exatamente. balançar. E aqueles trinos da Dalva, gente. Ai, como aquele é maravilhoso. Isso, Você acredita que uma vez ela foi gravar um dos últimos discos dela e aconselharam pro estúdio, na época, que não deixasse a Dalva fazer os trinos cafonas? Um absurdo, gente. Ainda bem que ela fez. Eu, hein? Chamavam de cafona? Chamaram. Mas isso também já era na Os época trinos, do declínio, gente, pra quem não sabe o que são os trinos, é um maneirismo de cantar que a Dalva apresentava muito nas versões dela das músicas. Quando ela ia pros agudos, ela fazia aqueles... Isso. Aquilo é maravilhoso. Mas enfim, o maestro que gravou esse disco com ela era o Hermínio Belo de Carvalho. Ai, gente, é um disco lindo. Se eu fosse vocês, eu corria atrás pra ver, tá? Um dos últimos discos que ela gravou. Mas eu vou voltar pra história da Venezuela, que eu quero chegar naquele ponto. E a Dalva voltou pro Brasil o quê? Cheia de dinheiro. Aí o que ela entendeu? Querida, O que ela entendeu com isso? que ela conseguia sobreviver sozinha, que ela era capaz de gerar o próprio sustento, que ela era capaz de seguir uma vida autônoma. Claro, com suas dificuldades, com certeza ela teve medo, mas quem tem medo, quem tem coragem tem medo, e ela teve também coragem. Com essa certeza, a separação realmente aconteceu e a Dalva começou a tomar conta da sua própria carreira solo. Mas não foi fácil, não foi. Porque na época eles eram contratados da Odeon, com o Trio de Ouro. E a Odeon dizia que não podia começar a carreira solo da Dalva porque ela era integrante do Trio de Ouro. Aí o maestro Vicente Paiva se intrometeu na história, comprou o barulho da confusão e disse que sim, ela ia gravar o primeiro disco sozinha e que se o disco não fosse um sucesso, ele se demitia. De um lado do disco tinha Tudo Acabado, do outro tinha Olhos Verdes. Que o Olhos Verdes é do maestro. Do maestro, Vicente isso. Paiva. E Tudo Acabado foi o quê? Sucesso absoluto, discos esgotados, shows lotados. Essa música marcou, foi o início daquela epopeia pública de toda a separação Dalva e Erivelto. Como é que é Tudo Acabado? Tudo acabado entre nós, já não há mais nada. Tudo acabado entre nós, hoje de madrugada.
Você chorou e eu chorei. Você partiu e eu fiquei. Se você volta outra vez, eu não sei. Gente, essa música é maravilhosa. Não é puxando a sardinha pro nosso lado, não, mas a gente escolheu essa música para abrir o show. É verdade. Não, esse show que a gente fazia, chamado Minhas Mulheres Tristes, contava a história da separação de Sara e Nina. Uma história que aconteceu depois na realidade, naquela hora era só ficção, mas essas coisas, né, que a ficção imita a vida imita a ficção e as coisas acontecem. Então a gente tinha esse show que começava com elas numa crise, elas tinham uma crise enfim, uma crise de camarim que gerava uma briga e quando elas se encontravam, elas cantavam tudo, aí começava com isso, gente, dizendo que estava tudo acabado entre elas. Era maravilhoso. Mas essa música marcou muito porque, assim, a Dalva foi a público dizer sobre as suas dores, né? E é claro que aí o Erivelto, que já tinha sido contratado pela RCA, porque ele saiu da Odeon com um trio de ouro, dizendo que queria sair da Odeon para não atrapalhar a carreira da Dalva. Mas aí ele chegou na RCA, de imediato ele gravou uma música que se chamava Caminho Certo. Uhum. E essa música falava assim, ó. Eu deixei o meu caminho certo e a culpada foi ela. Transformava-o lá na minha ausência em qualquer coisa abaixo da decência. Bom, As duas músicas, tanto Dalva quanto Erivelto, ficaram em primeiro lugar nos rankings da época. Logo em seguida, a Dalva gravou aquela outra música chamada Que Será, que ela lamentava e assumia o erro por ciúmes no final. eu acho interessante ressaltar isso, porque enquanto o Erivelto atacava a Dalva nessa letra que ele, né, escreveu, apesar dele dizer que não tinha nada disso. Mas, gente, é só ouvir, você vê que tinha. Enquanto ele atacava a Dalva ela assumia o erro e falava, errei mesmo, né? Tanto é que o Que Será, ela termina a música falando isso, né? Ela fala, eu errei, mas se me ouvires me darás razão. Foi o ciúme que se debruçou sobre o meu coração. E a Dalva vem em seguida com a maravilhosa o quê? Errei Sim. Aí, meu bem, foi fogo no parquinho. Errei Sim era Ataúfo Alves. Isso. Ele escreveu ele compôs a canção e Dalva interpretou, que dizia: errei sim, manchei o teu nome, mas foste tu mesmo o culpado. Aí você imagina uma mulher vir a público falar isso naquela sociedade daquela época, o que não foi para Dalva de Oliveira. Menina, foi motivo de apedrejamento público. Praticamente, até que no fim da música ela fala: mas se existe ainda quem queira me condenar. O que ela fala? Que venha logo a primeira pedra me atirar. Pronto, gente. Nessa época a Dalva virou a rainha do rádio. Menino, e você sabe que fiquei pensando aqui agora sobre o errei sim, a ideia de errar, como também está muito vinculada aos padrões da sua época, né? Uhum. Porque o errar dela é um errar de um período em que tinha um certo. E hoje em dia esse certo daquela época já não é também o certo de agora, né? A gente vai desconstruindo e reconstruindo os nossos paradigmas. E na época se tinha muita culpa neste lugar, né? Do casamento. Do casamento, e a culpa era sempre da mulher. Porque o homem podia ter suas amantes e o que fosse, mas a mulher tinha que estar ali no lugar de subserviência. E a Dalva não aguentou esse lugar, né? Enquanto o Erivelto dizia para todo mundo que o fim da relação deles foi porque ela traía ele na sua própria casa, ela dizia que o fim foi porque ele já estava se apaixonado por outro. Dizem que o Erivelto ele se indispôs até com a Ataúfo nessa época. Uhum. Foi bem pesado. Fofocas de bastidores. Fofocas com Sarinina. Agora eles não estão aqui para se defender, que horror, gente. Mas olha, o Erivelto, ele veio logo em seguida, foi aí que ele lançou aquele samba que eu amo, que é o Caminhamos. Que nossa, esse samba é maravilhoso, gente.
esse período dessa batalha musical entre Erivelto e Dalva, eles diziam que essa batalha musical não existia, que eles eram amigos. Mas quem escuta as letras e sabe do teor do que eles estavam vivendo, entende que essa batalha musical é bem real. E outra coisa, foi um período de muita produção, de muita criatividade, foi um período de ouro Foi um do período de samba ouro. canção. E um período de ouro na carreira desses dois. Sim, Porque muita coisa linda foi criada nessa época aí. e tem uma coisa que assim, a arte, ela não representa a realidade, ela não dá conta daquilo que o artista está vivendo, mas o artista bebe e consome da sua história, nas suas experiências. Então, as coisas que você está vivendo muitas vezes são referência para aquilo que você está criando. Eu paro para pensar melhor sobre esse período. O que fica de importante para mim mesmo é ver como essas pessoas, os desvalidos da época, né, que não se adequavam aos padrões sociais exigidos naquela sociedade, como essas pessoas se identificavam e se sentiam representadas pelo que a Dalva cantava. Porque por mais que o Erivelto fosse a público falar com as suas letras sobre as mazelas daquele relacionamento, quando a Dalva cantava, as pessoas se comoviam. Porque era a pessoa culpada, era a pessoa que estava jogada na lama e que estava ali resistindo a tudo aquilo e de cabeça erguida fazendo a sua carreira, né? Porque ela tem uma coisa interessante que eu acho que tem a ver com o que a gente fala hoje também, o que a gente está entendendo hoje, quer dizer, não é uma coisa nova agora, mas é uma coisa que a gente está repensando como seguir quando a gente fala em minorias, em desfavorecidos, em desprivilegiados. Porque naquele momento a Dalva era a minoria daquele relacionamento, né? Ela é a mulher, é a mulher que não tem voz, é a mulher que não tem espaço, a mulher que não tem fala, é a mulher que que se ela é traída, se ela é trocada por outra mulher, ela tem que aceitar, tem que se submeter àquela condição. Então ela é o lado fraco que a gente se identifica, que a gente, eu digo nós LGBTs, nós mulheres, nós travestis, nós por mais que não fosse a luta dela, mas nós, negras e negros, porque não, né, não era o caso da luta dela, mas ainda assim é uma luta de minoria. Então, de alguma forma, toda uma população que se sente à margem de uma sociedade privilegiada, essa população se identifica e vê naquela pessoa ali um lugar de fala. Então as pessoas realmente idolatravam aquela mulher e o drama que ela vivia, né? O que se passava com ela. Uma coisa linda que a Dalva tinha é que ela trazia tudo isso na voz dela. Quando a gente para escutar a voz da Dalva, principalmente quando ela cantava ao vivo, tem alguns registros na internet, você vê que é uma voz poderosa, mas muito delicada. A sensação que você tem é que a qualquer momento aquela voz vai quebrar. Apesar de todo o poder que ela tem, você sente que a qualquer momento aquele ser humano pode falhar, que ela está sob muita pressão. E acho que isso é uma das coisas mais impressionantes que a Dalva traz na voz dela, né? Ela revela mesmo essa alma dilacerada pelos limites sociais. A gente vai ficar por aqui nesse podcast, vai se preparar para um próximo, que vocês vão continuar escutando as histórias, as nossas impressões, como a história dessas mulheres do samba canção permeiam também a nossa história na atualidade, como é que isso ganha novos significados hoje. E aguardem ansiosas, ansiosos, ansioses por esse próximo lindo e maravilhoso podcast Batendo as Claras que vamos preparar para vocês. E eu aconselho vocês a sempre que vierem ouvir o nosso podcast a preparar uma playlist maravilhosa de cada uma dessas cantoras para ouvir junto, tá? Ah, deixa eu dizer para vocês também, gente, a gente fez uma pesquisa grande sobre a Dalva e um dos livros que eu posso indicar para vocês, se vocês querem saber mais sobre a vida dela, se chama A Estrela Dalva, do João Elísio Fonseca. E também tem uma coletânea da Dalva, que é maravilhosa, que é A Rainha da Voz,
que é uma coletânea incrível que vem com um encartezinho maravilhoso, tá bom? É da Emi Odeon. Eu não sei se é fácil de achar, talvez vocês encontrem tudo isso em sebo. Mas esperamos vocês no nosso próximo podcast. Um beijo! Beijo! Mas nós gostamos tanto, tanto, quando nos contaram que tivemos mesmo de fazer esforço pra ninguém notar. O remorso talvez seja a causa do seu desespero. Você deve estar bem consciente do que praticou. Nos fazer passar essa vergonha com um companheiro. E a vergonha é a herança maior que o nosso pai nos deixou. Mas enquanto houver força em nosso peito, não queremos mais nada. Só vingança, vingança, vingança aos santos clamar. Você há de rolar como as pedras que rolam na estrada, sem ter nunca um cantinho de seu pra poder descansar.